Primeira parte: apresentação do médico quântico. Nada a recear. O médico quântico acaba de chegar. Que é um médico quântico? Um médico quântico é um praticante de medicina que está a par das falácias da cosmovisão determinista que se baseia na física newtoniana clássica, a qual foi há muitas décadas descartada na física. Um médico quântico tem como fundamento a cosmovisão da nova física, também chamada de física quântica. E há mais. Os médicos quânticos dão vida à mensagem da física quântica na sua prática da medicina. O leitor poderá pensar: que diferença faz uma cosmovisão na prática da medicina? Em contraste com a cosmovisão da física clássica, na qual o mundo é visto como uma máquina mecânica e determinada, não podemos sequer dar um sentido para a física quântica se não a fundam em termos do primado da consciência. A consciência vem primeiro, é a base de todo ser. Tudo mais, incluindo a matéria, é uma possibilidade da consciência. E a consciência escolhe entre estas possibilidades todos os acontecimentos que vivenciamos. O leitor percebe agora? Os médicos da velha ala dos aficionados da física clássica praticam uma medicina mecânica, concebida para máquinas. É assim que o doente é visto na cosmovisão clássica, e por máquinas, os médicos que são máquinas autoproclamadas. E o leitor não tem ilusões. A medicina que o doente recebe, a medicina alopática, também é de natureza mecânica, com drogas químicas, cirurgia mecânica ou transplante de órgãos e radiação energética. Um médico quântico, por outro lado, pratica uma medicina consciente concebida para pessoas, não para máquinas. O que a medicina consciente prescreve inclui o mecânico, mas estende-se também aos domínios da vitalidade e do significado, até mesmo do amor. E aquilo que é mais importante, enquanto profissional de uma medicina consciente, os médicos quânticos trazem a consciência para sua prática. É certo que, neste momento, o médico quântico é apenas uma ideia desenvolvida neste livro, uma ideia com a qual o leitor provavelmente está a ter contato pela primeira vez. Mas se a ideia está aqui, e, como irei mostrar, trata-se de uma ideia com grande poder integrador, pode a manifestação da ideia estar muito para trás? Na verdade, uma manifestação parcial da ideia é antiga e mantém-se até ao presente. Estou a falar dos profissionais daquilo a que hoje se chama medicina alternativa ou complementar, incluindo os antiquíssimos sistemas da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, o Ayurveda, desenvolvido na Índia, a cura espiritual, a mais recente homeopatia e a muito recente medicina corpo-mente. Os profissionais da medicina alternativa estão a meio caminho de serem médicos quânticos. Os seus sistemas médicos são concebidos para seres conscientes e possuem mais dimensões do que a mecânica. Infelizmente, os profissionais da medicina alternativa sofrem de uma considerável dose de confusão no que respeita à cosmovisão, discutida mais à frente. Embora nossa cultura promova constantemente os grandes progressos da medicina mecânica, ainda são muitas as pessoas para as quais esta é uma desilusão. Em parte, isto acontece porque todos nós sentimos falta do toque humano consciente que esperamos de um curador. Por outro lado, não obstante os seus milagres, a medicina alopática não funciona bem para grande parte dos nossos problemas médicos cotidianos, as doenças crônicas, por exemplo. E isto porque a medicina mecânica e os procedimentos mecânicos são muito dispendiosos. Como tal, embora os maquinistas da medicina desprezem abertamente as práticas alternativas, a medicina alternativa está a ganhar popularidade. Infelizmente, isto apenas agrava a reação daqueles que praticam a alopatia convencional. Antes, os alopatas podiam permitir-se uma ignorância pacífica. Mas agora, com o seu sustento em questão, para muitos deles trata-se de uma guerra total contra a medicina alternativa. A medicina alternativa é a medicina do vodu, dizem eles. Se o mundo é uma máquina, a mente é uma máquina e até a alma é uma máquina, como afirmam alguns observadores, então, como é que algo senão a medicina mecânica pode ter validade? Os profissionais da medicina alternativa também contra-atacam. Vamos referir apenas duas das suas críticas. Os medicamentos alopáticos têm efeitos secundários prejudiciais, dizem eles. Por que razão havemos de envenenar desnecessariamente o corpo? Os procedimentos alopáticos,
como as vacinas administradas quando somos crianças, debilitam de tal modo o sistema imunológico que nos tornamos mais vulneráveis às doenças numa idade mais avançada. Por que é que havemos de aceitar tais procedimentos sem os questionar? Todos nós nos interessamos pela saúde e pela cura, pelo nosso bem-estar físico. Todos nós o procuramos quando não o temos. Mas, com a acentuada divisão da medicina em dois campos, convencional e alternativo, torna-se cada vez mais difícil escolher um método de cura adequado quando precisamos dele. Que critérios devemos usar para esta escolha? Uma combinação de técnicas de cura é melhor do que apenas uma delas? O que devemos fazer para manter a nossa saúde, para prevenir as doenças em primeiro lugar? Podemos curar-nos sem quaisquer instrumentos de cura, físicos ou químicos? As respostas a estas perguntas dependem de quem nos responde. Pelo menos algumas das histórias de cura espontânea são verdadeiras? Alguns especialistas respondem que sim. Mas a cura espontânea é acessível a todos? Especialistas de algumas tradições médicas afirmam que sim, enquanto outros teimosamente dizem que não. Quando estivermos na meia-idade ou na velhice, devemos sentir-nos afortunados se apenas sofrermos de algumas doenças crônicas, sem nenhuma doença grave que implique risco de vida? Devemos aceitar o estresse e a falta de vitalidade como preço que temos de pagar pela vida moderna? Talvez sim, dizem alguns especialistas. Por que é que a economia é uma consideração tão importante para a saúde e a cura? Lamentamos, dizem os especialistas. A medicina é apenas uma questão de patologia? Não podemos pugnar por uma saúde positiva onde a vitalidade e o bem-estar reinem supremos? Não sabemos, dizem os especialistas. A verdade é que não podemos começar a responder com grande credibilidade a estas perguntas sem antes desenvolver um paradigma integral que abranja todos os sistemas médicos que dispõem de dados clínicos adequados que apoiam a sua eficácia. Temos de pôr um fim à atual confusão de paradigmas que reina na medicina. Nada a recear, o médico quântico acaba de chegar. O médico quântico, tal como a sua visão do mundo, é integrativo. Neste livro, mostro que, quando a medicina é formulada no seio da metafísica integral do primado da consciência, a medicina convencional, alopática, e a medicina alternativa, incluindo as já referidas, podem ser conciliadas. Não só podem ser conciliadas, como seus diferentes domínios de aplicabilidade, as suas inter-relações até, são claramente compreendidas. Já se envidaram alguns esforços em prol da integração, Valentini, 1999, Grossinger, 2000, mas, sem o benefício de uma filosofia integral, os resultados não são convincentes. A medicina inserida na cosmovisão quântica do primado da consciência, que apresenta respostas satisfatórias a todas as perguntas colocadas nos parágrafos anteriores, pode terminar as guerras de paradigma na medicina porque define um paradigma novo e consistente para toda a medicina no seio de uma filosofia integral. Será esta uma notícia demasiado boa para ser verdade? Não se preocupe. A medicina inserida na consciência quântica é o resultado de uma convulsão geral, uma genuína mudança de paradigma, muito maior no seu âmbito do que até a Revolução Copernicana, que está a ter lugar agora em todas as ciências, incluindo a física, a química, a biologia e a psicologia. Definições tornam-se necessárias algumas definições mais pormenorizadas, embora seja provável que o leitor já esteja familiarizado com elas. A medicina convencional ou alopatia baseia-se na premissa de que a doença se deve a agentes tóxicos externos, tais como germes, bactérias e vírus, ou ao mau funcionamento mecânico de um órgão interno do corpo físico. Na alopatia, a cura é efetuada essencialmente por meio do tratamento dos sintomas da doença até que desapareçam, com recurso a medicamentos, cirurgia e, no caso do cancro, radiação energética. Novas técnicas exóticas, como a terapia genética ou a nanotecnologia, cuja premissa consiste em corrigir o distúrbio mecânico ao nível molecular, continuam a ser apenas ficção científica. Em contraste, na medicina mente-corpo, a premissa é que a doença se deve a um problema mental, por exemplo, estresse mental.
A cura consiste em corrigir o problema com a mente para que então esta corrija a fisiologia. Na visão da acupuntura, a doença surge em virtude de desequilíbrios nos padrões de fluxo de energia, Qi, no corpo. A cura consiste em corrigir estes desequilíbrios através da punção da pele com pequenas agulhas em pontos apropriados do corpo. A energia referida na acupuntura é a energia subtil e não deve ser confundida com as manifestações habituais da energia, que são grosseiras. A acupuntura é o exemplo mais conhecido da medicina tradicional chinesa, um sistema que, além da acupuntura, recorre a ervas especiais para corrigir os desequilíbrios dos movimentos desta energia subtil. Na homeopatia, a ideia básica é o semelhante cura o semelhante, em contraste com a cura por um terceiro, o fármaco encontrado por tentativa e erro, na alopatia. Quando aplicada numa concentração muito diluída e potenciada, a mesma substância que causa certos sintomas clínicos numa pessoa saudável produz um alívio dos mesmos sintomas numa pessoa doente, sendo por isso que a homeopatia diz, o semelhante cura o semelhante. Mas a cura torna-se misteriosa pela aplicação frequente, com sucesso, do agente medicinal em diluições como uma parte em 1030, ou até mais diluído. O Ayurveda é a medicina tradicional indiana. Graças ao trabalho de luminares como o médico Deepak Chopra, 2000, conceitos ayurvédicos como os doshas tornaram-se o tema de jogos de salão. O leitor é uma pessoa vata, pitta ou kapha. Vata, pitta e kapha são os nomes sânscritos dos três doshas, desequilíbrios da estrutura e movimento corporal que todos temos em graus variáveis. Uma preponderância exclusiva de um dosha ou de outro, ou por vezes uma combinação de doshas, caracteriza cada um de nós. Na verdade, todos temos um nível básico de cada um dos doshas. Permanecemos saudáveis quando os nossos doshas mantêm-se próximos dos nossos níveis básicos individuais. A doença ocorre quando surgem desvios que afastam o corpo dos níveis básicos. O retorno do corpo ao nível básico dos doshas, com recurso a ervas, massagens e técnicas de limpeza, produz a cura. A cura espiritual é a ideia de invocar o poder superior do espírito por meio da oração e de outros rituais de cura. Holmes, 1938. A cura xamânica, a cura pela oração, a ciência cristã, a cura pela fé e a cura intuitiva enquadram-se nesta categoria. O leitor poderá facilmente ver a relutância com que muitos profissionais da medicina convencional encaram as várias práticas de medicina alternativa aqui definidas. A medicina corpo-mente parece asseverar que um pensamento mental, presumivelmente um fenômeno cerebral que envolve uma pequena quantidade de energia, pode causar a doença ou a cura. Algo que, de acordo com a medicina convencional, requer a emissão de substâncias neuroquímicas e outros processos fisiológicos que envolvem grandes quantidades de energia. Absurdo, pode muito bem ser a reação do praticante alopático. A medicina chinesa fala de energia subtil, mas o que é esta energia subtil? Por que não podemos encontrá-la no corpo ou nos canais, chamados meridianos, nos quais ela se move? Porque eles não existem, afirma o exasperado médico convencional. De igual modo, se tivermos uma mente científica e quisermos entender a relação entre a medicina convencional e a medicina dos doshas, ficaremos desiludidos com as nossas consultas à literatura ayurvédica atual. Dada a falta de compreensão, em termos médicos convencionais, fisiológicos, no que respeita à origem dos doshas, o alopata mantém-se cético. No que concerne à homeopatia, o convencionalista mostra-se desdenhoso. Em algumas das diluições medicinais que os homeopatas prescrevem, não está presente nem sequer uma molécula da planta ou outra substância da qual o medicamento foi derivado. De acordo com o pensamento convencional, um medicamento homeopático tem de ser considerado um puro placebo, uma ingestão de comprimidos de açúcar disfarçados de medicamento, e a cura tem de ser considerada inteiramente fortuita. Na mesma linha, a cura espiritual, a ideia de confiarmos no espírito para a cura, encontra resistência. Para um alopata, o espírito é um conceito duvidoso e, como tal, confiar nele é o mesmo que confiar nos processos naturais do corpo, que muitas vezes são inadequados para a cura. Proceder assim quando todos os poderosos fármacos da alopatia estão ao nosso dispor parece um absurdo para os profissionais alopáticos.
Muitos profissionais de medicina alternativa desprezam de modo idêntico a prática alopática. Na sua maioria, os medicamentos alopáticos são venenos para o corpo e têm efeitos secundários prejudiciais, dizem eles. Como tal, por que é que havemos de envenenar o corpo quando existem alternativas disponíveis? Seja como for, a alopatia é ineficaz no que respeita a doenças crônicas e degenerativas. Finalmente, a medicina alopática não é rentável. Como o leitor certamente sabe, é a faceta econômica da medicina alopática que está a levar as pessoas a procurar alternativas na medicina. Como é que podemos ir destas profundas divisões entre os profissionais dos dois campos para uma medicina integral que ambos os campos possam aceitar? A resposta é esta: temos de ir às raízes filosóficas de todas as práticas médicas e descobrir a filosofia unificadora capaz de construir uma ponte. As diferentes filosofias por trás das práticas da medicina convencional e alternativa. Nossa tendência normal leva-nos a ver as coisas como sendo separadas, e o trabalho do cientista consiste em descobrir o fio que une, que tece as flores separadas numa grinalda unificada. As várias práticas da medicina alternativa parecem mais misteriosas do que realmente são. Isto acontece porque os seus praticantes foram tacitamente convencidos da validade universal da metafísica materialista. De acordo com esta última, tudo é feito de matéria e dos seus correlativos, campos de energia e força. Todos os fenômenos, o que inclui aquilo a que chamamos energia mental e subtil, até mesmo aquilo a que chamamos espírito, se devem a partículas elementares e as suas interações a um nível submicroscópico. Neste modelo, a causação é sempre ascendente, subindo sempre desde o nível básico dos processos de partículas elementares, ver figura 1. As partículas elementares formam átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam células, algumas das quais são neurônios, e os neurônios formam o cérebro. As células criam todas as energias do corpo, que tem de incluir as energias subtis das práticas alternativas se estas energias existirem. O cérebro cria os processos aos quais chamamos mentais ou espirituais. Fig. 1. O modelo da causação ascendente. Funcionamento da causação ascendente. As partículas elementares formam os átomos formam as moléculas formam as células, neurônios, os neurônios formam o cérebro e o cérebro forma a consciência. A causação ascende a partir do nível básico das partículas elementares. Apenas as partículas elementares, nada mais, possuem eficácia causal. Nesta visão, atribuir eficácia causal a um nível superior da hierarquia em que a matéria existe é paradoxal. Como pode a mente, um aspecto do cérebro, ter eficácia causal própria para levar o cérebro a produzir uma cura? Parece que o cérebro atua sobre o cérebro sem uma causa, um paradoxo. Nesta mesma linha, para o materialista, as energias subtis da medicina tradicional chinesa têm de ser produtos da química subjacente das células do corpo. Mas então, como é que um subproduto das células ou dos seus conglomerados, os órgãos, pode produzir uma cura para aquilo que causa esse subproduto? Novo paradoxo. Como é que a simples fé, porque um médico disse, pode fazer com que meros comprimidos de açúcar sejam curativos, como na homeopatia? Paradoxo, mais uma vez. Mas se o leitor consultar a história da literatura da cura alternativa, não demorará muito até observar que existem aqui vários paradigmas em ação. A vasta maioria da literatura da cura no Ocidente é, obviamente, materialista, baseada no materialismo, que é a base conceptual da medicina convencional. No paradigma da medicina alternativa, podemos observar três correntes principais. Uma é baseada na ideia de que a mente domina o corpo, de que a mente causa doenças e cura a mente, logo, a cura mente-corpo. O conceito de que a mente domina o corpo é possível porque a mente causalmente eficaz não é física. A mente não é o cérebro. A noção freudiana da doença como pensamento emocional reprimido e da cura como consciencialização da supressão, Sarno, 1998, pertence à mesma categoria. A psique domina o soma, a mente domina o corpo. A segunda corrente baseia-se na ideia de que uma força vital não física, também conhecida como energia subtil, prana ou chi,
é o agente causal por trás da cura. A energia subtil não é um subproduto da química material, em vez disso, é o movimento de um mundo vital. Como tal, um termo mais apropriado para energia subtil é energia vital. Os modelos de cura orientais, tanto chinês como indiano, enquadram-se nesta categoria. Uma terceira corrente é a ideia de um espírito não físico, ou Deus, que é o agente curador em todos os casos de cura espiritual. A cura espiritual é a graça de Deus. Aqui, estabelece-se a distinção entre autocura, cura em que apenas nós estamos envolvidos e mais ninguém, e cura por terceiros, cura com a ajuda de outra pessoa, um curador. Mas em ambos os casos, a eficácia causal final é atribuída a uma entidade não física chamada Deus, ou Espírito. Para o materialista, para os profissionais da medicina convencional, uma mente não física causalmente eficaz, uma energia subtil não física ou um Deus não físico, tudo isto é dualismo. E o dualismo é cientificamente insustentável. Isto tem sido discutido desde o tempo de Descartes, que tentou introduzir o dualismo mente-matéria. Se a mente, ou energia subtil ou Deus, e a matéria são substâncias duais, nada tendo em comum, como podem as duas interagir sem um mediador? O leitor talvez tenha lido o livro Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus, de John Gray, que aborda a dificuldade que os homens e as mulheres têm em comunicar porque não possuem muito em comum. Felizmente para eles, o sociólogo ou um terapeuta pode agir como mediador. Mas onde está o mediador para mediar a interação entre a mente e a matéria, a energia subtil e o corpo, Deus e o mundo? Além disso, se presumirmos que, de qualquer modo, a mente e a matéria interagem, as experiências parecem excluir esta possibilidade. Estas interações exigiriam uma troca de energia entre o domínio físico e o mental. Mas é um facto experimental que a energia total do domínio físico nunca se altera. Todavia, o dualismo implícito existe até no pensamento materialista. Isto torna-se óbvio quando ponderamos questões como: o que é que causa a consciência da divisão sujeito-objeto que experienciamos? Como o filósofo David Chalmers convincentemente argumentou, esta pergunta difícil não pode ser respondida no âmbito do dogma materialista. Os materiais são objetos, a interação de objetos produz sempre outros objetos, nunca um sujeito que experiencia um objeto separado de si mesmo. Como tal, o sujeito permanece implicitamente uma entidade dual, não material, mesmo no pensamento materialista. Uma das outras características irritantes, mas verdadeiras, de todos os sistemas de cura acima expostos é que cada um deles, convencional ou alternativo, é visto pelo seu praticante como exclusivo, só ele pode explicar toda a cura. Por exemplo, muitos dos que acreditam na cura espiritual pensam como Mark Twain, que disse, Deus cura, e o médico manda a conata. Mas se pretendemos construir um paradigma inclusivo, como podemos juntar filosofias contraditórias? Precisamos de uma filosofia inclusiva. Esta filosofia inclusiva, uma metafísica baseada no primado da consciência nesta era da ciência, é a dádiva da física quântica e é a filosofia do médico quântico. Na física quântica, aquilo que normalmente percepcionamos como coisas não são vistas como coisas, em vez disso, são vistas como possibilidades de escolha da consciência. Esta ideia única tem a capacidade de integrar todas as filosofias díspares subjacentes às diferentes escolas de medicina. E mais, tem a capacidade de validar a busca de cura específica do leitor e de mostrar-lhe como alcançá-la.